Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Na aula passada nós lemos um texto na apostila e falamos um pouquinho sobre um tipo de texto que é a reportagem. E quando a gente foi falando sobre reportagem, eu lembrei de uma coisa. E peguei aqui, ó, que nós temos um jornalzinho, né? Nós temos um jornal Hora de Novidade, onde nós contamos o que temos feito, nós ensinamos a fazer algumas coisas. E a prof assume um papel de repórter, falando um pouquinho sobre, né, o que vocês estão fazendo, né, mostrando o tempo, comentando sobre as novidades. E eu quero dizer que agora nós podemos voltar, né, a mandar os vídeos para a Hora de Novidade. Então quem quiser, quem tiver uma ideia também de tema para o vídeo de Hora de Novidade, pode mandar para a prof. Logo eu decido até que dia que vocês podem mandar os vídeos e aviso vocês, tá bom? Então quem quiser produzir um videozinho para a Hora de Novidade, pode mandar, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que vocês peguem a apostila na página 63, onde tem os exercícios para a gente fazer a correção. Então diz assim, lá no número 1 você precisava copiar um trecho onde diz as características que foram mantidas pelos povos indígenas. E aí, se você leu lá no texto, se você voltou, você percebe que tem um trecho que diz assim: nessas terras, os índios vivem em aldeias em que geralmente eles mesmos produzem seu próprio alimento. As famílias se ajudam e as crianças são criadas livremente. Então era esse trecho que você precisava copiar. Então, se você quer, está aqui, ó, na página 61, no segundo parágrafo, é a primeira linha aqui, ó. São as 3 primeiras linhas, que é a resposta do número 1, onde diz então que eles vivem em aldeias, produzem o próprio alimento e as crianças vivem livres. Número 2. Então, falava aqui no número 2 sobre os intertítulos, né? Que ao longo do texto nós tínhamos umas paradas e vinha um outro título, que é chamado de intertítulo, que é por toda parte, mistureba e nas cidades, os 3 intertítulos. E perguntava assim: qual é a função dos intertítulos em uma reportagem? Então, o que acontece aqui? Os intertítulos, eles organizam o texto. Então, como assim? Eles organizam as informações. Então, eu consigo dividir todas as informações sobre... Vamos voltar aqui no texto. Olha só. Todas as informações sobre onde os índios moram está no por toda parte, que quer dizer que eles moram em vários lugares. Mistureba está falando sobre a mistura da cultura, né, do índio com as práticas aprendidas ao longo dos anos, né, convivendo com outras pessoas. E nas cidades está dizendo que os índios estão morando também nas cidades. Então os intertítulos, eles aparecem para organizar as informações. Você pode escrever isso na letra A. Organizar as informações, certinho. Na letra B, pedia que a gente relacionasse, então, que a gente falasse sobre o que está falando cada um dos intertítulos. Então, ali diz assim: trata da troca cultural entre indígenas e a sociedade não indígena. O que é esse aqui? É o número 2, mistureba, que está falando que os índios agora não têm apenas a própria cultura, mas eles também fazem coisas que aprenderam no convívio com as outras pessoas, né, com pessoas que não são indígenas. Explica que os indígenas também vivem nas grandes cidades, e daí esse é o número 3, que é o título nas cidades, que está falando que os índios não vivem só na floresta, que eles também moram nas cidades, que eles têm os seus próprios negócios, né? Então, que eles não moram apenas lá na aldeia. E aborda onde vivem os indígenas atualmente, nas mais diversas regiões do país. Então, que é o número 1, que fala por toda parte, que eles estão em todos os lugares, né? Que eles não estão apenas em um lugar, em uma floresta. Número 3. Releia o trecho a seguir. A troca cultural não destrói necessariamente uma cultura. E lá na letra A perguntava assim: de quem é essa fala? É do antropólogo João Pacheco de Oliveira. Então você coloca lá o nome dele, que foi repetido várias vezes ao longo do texto.
Letra B. Que pontuação é empregada para sinalizar? Então, são as aspas. Escreve lá. Aspas. Número 4. Hoje os cachorros estão latindo bastante, gente. Com que objetivo o repórter utilizou a fala de outras pessoas em seu texto? Assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a segunda, onde diz assim: para apresentar o depoimento de um especialista e assim atribuir mais credibilidade ao texto. No número 5, pergunta ali sobre o pronome eles. Esse pronome aqui. E eles querem saber a quem ele se refere, né? De quem eles estão falando. Então, na letra A, a resposta correta é os índios. Ele fala assim, nessas terras os índios vivem em aldeias. E depois fala assim, eles mesmos produzem o alimento. O eles é os índios, para não ficar repetido, senão ficaria assim, ó. Nessas terras os índios vivem em aldeias, em que geralmente os índios mesmos produzem seu próprio alimento. Ficaria repetitivo, então é trocado, substituído por um pronome. Letra B. O emprego do pronome eles no contexto acima permite a opção número 1, gente. Evitar a repetição de uma expressão empregada anteriormente, então é para que não tenha muita repetição. Então é a primeira alternativa. Bom, gente, então corrige as atividades na sua apostila, faz tudo bonitinho. E aí, na quinta-feira a gente vai ler os textos juntos, vamos conversar um pouquinho e matar a saudade, tudo bem? Um beijo e até a próxima aula!